O nosso bate-papo de hoje é com um profissional de comunicação, mais especificamente um radialista, que veio também do interior de São Paulo e está conosco aqui desde 1969, contribuindo para o crescimento dessa atividade aqui na nossa região. Com vocês, no quadro de hoje, Héctor Braia. Héctor, como você veio parar aqui em Uberlândia e desde quando você está aqui? Eu vim em fins de 68, eu fui transferido para Uberlândia, eu trabalhava na rede de emissoras coligadas, que era um grupo de emissoras que tinha estações de rádio em Minas, São Paulo e no estado do Paraná. Quando você chegou aqui, quem eram os grandes nomes do rádio de Uberlândia e como era a atuação especificamente do rádio AM aqui na cidade? Naquela época, os grandes nomes do rádio nós tínhamos o Paulo Henrique Petri, nós tínhamos o Sérgio Martinelli, nós tínhamos, naquela época, não me lembro se ele fazia parte dos anos 70 ou não, mas veio de São Paulo, o Márcio, não sei se você se lembra, ele trabalhou na Educadora durante muito tempo, ele fez até um tipo de programação muito diferente na Educadora, era o Márcio, o Martinelli, o Paulo Henrique, que eu fiquei conhecendo, que eram as pessoas assim, porque naquela época nós tínhamos só 4 AMs, né? Inclusive a nossa, a Rádio Bela Vista. Eram esses nomes que eu me lembro mais com frequência. E como que era a atuação da AM aqui? Qual que era mais ou menos a programação? Era muito voltada para o esporte? Tinha jornalismo também? Quando eu cheguei aqui, o rádio AM, ele estava assim, mais voltado para atendimento de ouvinte, né? Fazia atendimento de ouvinte, tinha o esporte, porque o Uberlândia Esporte tinha vindo numa fase muito boa naquela época, 68, 69, o Uberlândia ainda estava assim numa fase muito boa e havia o esporte. Agora eu posso dizer para você com segurança que quem assim fez uma parte esportiva um pouco marcante, até foi a característica da rádio, foi nos anos 70 a Rádio Uberlândia, que é a antiga Educacional e Cultural de Uberlândia. Nessa época da Rádio Uberlândia, tinha na parte esportiva, tinha o Ofir, né? Tinha o Ofir Lopes, que ele era o comentarista. E o Odival era o... Odival era o narrador, tinha o Paulo César Martins, que fazia o comentário, era juiz do juiz. Engraçado que hoje eu vejo na TV a participação do comentarista de arbitragem. Nós, naquela época, já há muito tempo passado, nós inovamos naquela época colocando o Paulo César Martins para comentar o que o árbitro fazia em campo. Aliás, essa inovação foi do Odival Ferreira, que é o nosso companheiro de muitas e muitas jornadas na equipe Carcará. Naquele tempo o futebol era tão animado que as equipes tinham nomes, né? Era a equipe Carcará da nossa emissora, tinha as outras equipes e a Cultura fazia um futebol assim bem evoluído também, com sinais fortíssimos da Globo, né? Eles eram afiliados. E havia então um rádio muito alegre, muito espontâneo. Qual foi o impacto que as rádios FM, especificamente a Paranaíba, que foi a pioneira, que causou no rádio berlandense? Na verdade, o impacto foi tão grande que o rádio AM aqui em Uberlândia sentiu muito, foi como se ele tivesse sido nocauteado. E ficou assim numa situação, ficou grogue durante um determinado tempo. Hoje não, hoje o rádio AM está se recuperando e nós já vamos para o rádio AM digital, né? O rádio AM digital é um avanço tecnológico muito grande e hoje mesmo, se não me engano, em São Paulo, várias emissoras AM passarão a transmitir pelo sistema digital. Você acha que isso vai causar provavelmente o mesmo efeito agora no sentido contrário? Será que as emissoras Não, porque FM... o avanço da FM para o MP3 é muito grande também. Então vai evoluir de um lado. Eu acho que será bom para a banda rádio, porque vai restabelecer o prestígio e a importância do rádio AM e vai manter o rádio FM numa posição de alto tecnicismo, porque ele vai utilizar o que há de mais moderno para a sua emissão, para não perder campo, justamente para o rádio AM. Héctor, nesse meio tempo surgiu o advento das agências de propaganda, né? E elas passaram então a fazer a comercialização que antigamente era feita diretamente pela emissora. Você acha que isso foi positivo para o rádio especificamente local?
Eu acho que o rádio AM, ao descuidar-se, não só em Uberlândia, mas em outros locais, ao descuidar-se talvez do aspecto ou do seu aparato técnico, perdeu o terreno para a FM. Então as agências tinham assim, um aspecto seletivo até com as FMs. Porque o rádio FM do Brasil ele tem um modelo assim, meio californiano. Engraçado porque muita gente já achava, ou pelo menos considerava, que o rádio, para ser a FM, ele teria que ser assim, muito vibrante, é um rádio muito para cima. E não, nós temos vários tipos de rádio. Hoje já houve uma queda assim, dessa intenção, ou pelo menos dessa influência. Hoje o rádio FM já tem vários padrões e vários tipos definidos no Brasil. Mas essa influência californiana do rádio FM fazia até com que as agências também vissem, numa ou em outra, uma qualidade maior para fazer a aplicação da verba do seu cliente. E você acredita que, por exemplo, que de umas coisas positivas, dos aspectos positivos, não seria a rádio trabalhar com um segmento específico de público, como é o caso, por exemplo, hoje da Paranaíba FM, que ela direciona claramente a programação dela, de tal forma que a emissora e o anunciante, muito mais do que a audiência que ela gera, ele sabe identificar bem o perfil de aonde ele vai fazer o investimento do cliente dele? Sim, eu acho que a segmentação é um ponto fundamental do rádio de hoje. Qualquer emissora de rádio que segue um caminho, determinado ponto de segmentação, ela tem condição de aprimorar naquela área, ela tem condição de buscar aquele foco de público, aquele foco de anunciantes. Então, como aconteceu com a Paranaíba. A Paranaíba já estamos caminhando para o 16º ano de segmentação no gênero sertanejo. Então, ao segmentar nesse gênero, a Paranaíba escolheu uma fatia do mercado que não só tem assim, um grande aspecto de aproveitamento para anunciantes, agências e mais, mas também ela tem uma maneira de agradar a um público maior. Étrio, nós temos que chegar ao fim. Eu queria deixar como a última pergunta. Diante dessa situação que nós estamos vivendo de grandes redes de emissoras de rádio, da proliferação das rádios comunitárias, ainda é negócio ter uma emissora de rádio? Olha, essa é uma situação, assim, é a pergunta difícil da entrevista. Eu te digo com toda sinceridade, é um investimento alto hoje montar uma emissora de rádio. E é um investimento muito cômodo você fazer uma rádio pirata. A rádio pirata hoje não custa nada. Uma rádio clandestina não, ela custa muito pouco. E quando ela entra no ar, às vezes a pessoa coloca um transmissor de potência boa, coloca uma aparelhagem boa, quer dizer, ele consegue, através de um pequeno aparato, clandestinamente, ter um efeito quase como uma emissora que você vai fazer um plano técnico, fazer um plano de radiação, área de abrangência, estudos técnicos de emissão na distâncias determinada, todo aquele sistema que é exigido pelo órgão que dirige a radiodifusão. Então, eu não seria hoje um empresário de rádio, a não ser que o governo fizesse o que tem que ser feito, coibir a existência da concorrência clandestina.